Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu quero lhe convidar a ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 31 a 34, que nos diz: Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Nós vamos falar sobre o tema Satanás quer te derrubar. Satanás é um inimigo poderoso que está infinitamente acima de nós, de mim, de você. É um ser inteligente, astuto, milenar, que já tentou e derrubou a muitos, que escraviza a tantos outros, e ao mesmo tempo Satanás é um ser infinitamente inferior a Deus. Só Deus é todo-poderoso. E sendo poderoso, Satanás, mas não todo-poderoso, ele tenta. E Jesus Cristo é conhecedor desta verdade, percebendo que Satanás havia armado laços para derrubar os discípulos, derrubar a Pedro, o Senhor chama a atenção de Pedro. Pedro estava desatento, sonolento espiritualmente, e o Senhor diz: Pedro, Pedro, como que sacudindo a ele para que ele acordasse. Eu e você, nós estamos numa guerra real, mas invisível, uma guerra espiritual contra um inimigo poderoso, ardiloso, sagaz, astuto, o qual nos odeia e quer por tudo nos ver de volta na lama, prostrados no pecado, escandalizando a igreja de Cristo e as pessoas zombando de nós pelas ruas, pelos cantos das praças, falando do nosso pecado, rindo da nossa cara, jogando do nosso rosto a nossa queda. É isso que Satanás quer: lançar desonra no nome do Senhor Jesus Cristo, na igreja dele e no nosso nome como representantes de Cristo. Satanás me odeia, te odeia e não aceita ter nos perdido e nos quer de volta na lama do pecado, servindo a ele, fazendo a sua vontade. E nós precisamos entender que nesta guerra não podemos ficar desatentos, não podemos dormir, não podemos de maneira nenhuma descuidar. E então o Senhor, como que chamando o nome, o meu nome, o seu nome, dizendo: Pedro, Pedro, esteja alerta, acorda, abra os olhos, perceba que você está numa guerra, que Satanás está como que com uma metralhadora direcionada para você. Você não está vendo, os discípulos não estão percebendo, eles vão atacar e vão tentar derrubar vocês a qualquer custo.
O Senhor diz que Satanás pediu permissão para peneirar a Pedro. E aqui nós percebemos que todas as ações de Satanás, ele não é um ser livre. Ele precisa da permissão de Deus para agir. Só Deus é soberano, faz o que quer, na hora que quer e como quer. Satanás é um ser poderoso, inteligente e astuto, sim, mas para agir ele precisa da permissão de Deus. Ele é um ser no cabresto de Deus, debaixo do controle do Todo-Poderoso. Esse texto, ele também nos ensina, quando diz assim que Satanás pediu autorização para vos peneirar. A ideia de peneirar o trigo e a palha, a fim de separar um do outro. Jesus está dizendo assim, Satanás pediu permissão para atacar a sua vida, para sacudir, para chacoalhar você, para separar você de mim, para separar você da comunhão, da presença de Deus. E como é que Satanás faz isso? Tentando para derrubar, tentando para lhe levar ao pecado. Satanás não quer outra coisa que não que eu e você caiamos em pecado e ele se aproveite disso para nos manter debaixo de condenação, de acusação, a fim de roubar a nossa alegria, de nos abater e de desonrar e sujar o nosso nome e o nome de Cristo e desonrar a Cristo e desonrar a nós. É isso que ele quer. O que separa o homem de Deus é o pecado. Satanás quer nos separar, nos levando a pecar. É isso que ele quer. O Senhor Jesus Cristo diz, Pedro, mas eu roguei por ti. Eu orei por você. Antes que Pedro soubesse que estava envolvido numa guerra espiritual tremenda, Jesus Cristo já tinha percebido. Muitas vezes, meus irmãos, no mundo espiritual está sendo travada uma guerra sem precedência contra nós. Sabe, às vezes você, dentro do seu coração, está com uma luta terrível contra algum pecado e você está se sentindo tentado a cair naquele pecado e você ali lutando e batalhando e você acha que aquilo é só uma coisa sua mesmo, do seu coração, e muitas vezes não é. Por trás de tudo isso pode ter uma verdadeira conspiração contra você. No mundo espiritual, a tua queda sendo tramada, sendo armada, Satanás enviando pessoas, usando para falar contigo, para te seduzir, para te convidar, para te tentar, para insinuar contra você, para te levar ao pecado, à queda, ao escândalo. Não fique pensando que tudo acontece apenas de modo natural, apenas é uma luta humana. Não, muitas vezes há ação espiritual, invisível, maligna, satânica por trás, e você está dormindo, desatento, sem perceber, e o Senhor está dizendo na sua palavra, acorda, abre os olhos, percebe, vigia, ora, busca, clama, pede a Deus discernimento, dobre os joelhos, leia a palavra, jejue, busque a presença de Deus. Você não está vendo, mas há uma guerra, há uma batalha, armas estão sendo direcionadas a você, tentações contra a sua vida, contra a sua fé. E Jesus diz, mas eu orei por você. O Senhor Jesus Cristo é esse grande intercessor que clama por nós, e Ele é perfeito, Ele ora e é ouvido, porque Ele não tem pecados, porque Ele tem acesso direto a Deus, porque Ele ora de acordo com a vontade de Deus. O Pai ouve e responde às orações de Cristo, porque Cristo tem acesso direto ao Pai. E Cristo ora por nós, é o nosso grande e verdadeiro intercessor.
Nós precisamos desse encorajamento, dessa segurança, dessa certeza de que nas nossas guerras, nós estamos o tempo todo no meio de uma guerra. Nas nossas guerras, Jesus Cristo está orando por nós, intercedendo por nós, e nós precisamos nos unir a Jesus em oração, em clamor, em intercessão. Também, Pedro, ao ouvir aquilo, deu uma resposta que revelou que Pedro não sabia nada acerca dele mesmo. Pedro não se conhecia. Pedro disse que ele estava pronto para ir até a morte com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus olha para ele e disse: "Ô Pedro, você vai me negar hoje, Pedro. Não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro não se conhecia. Isto é muito perigoso. Você está dentro de uma guerra contra um inimigo poderoso, uma guerra invisível, e você não se conhecer. Você ser fraco, mas achar que é forte. Você está em pecado, mas achar que está tudo certo. Você não está orando todos os dias, não está realizando culto doméstico com a sua família, mas não está vendo nada de errado nisso. Acha super normal. Perdeu a alegria, perdeu a constância de ler a palavra de Deus, mas acha que está pronto para ir até a morte com Jesus Cristo e não está. Acha que é forte, mas o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos pó. É preciso nos conhecer. Jesus Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos. Vamos aceitar aquilo que Ele diz a nosso respeito. Quando Ele diz que nós somos pó, é porque nós somos pó. Nós somos fracos, meus irmãos. Nós precisamos de Deus todos os dias. Não abra mão de cultuar a Deus todos os dias de culto com a sua família. Lute por isso, faça questão. Não deixe para mais tarde, para depois, para outro dia. Não. A gente vai se desviando, se esfriando e se enfraquecendo aos poucos. Quando a gente pensa que não, está longe de Deus, e aí a tentação chega e nos leva, nos arrasta. Faça questão de cultuar a Deus de verdade. Faça questão de dobrar os joelhos individualmente também, dentro do seu quarto, e orar, e clamar, e suplicar a presença de Deus. Jejum, e busque a Deus com jejuns também. Leia a palavra do Senhor, estude a palavra. Não abra mão, porque nós somos uma fraqueza só. Nós somos pó. Nós somos pequenos. Nós precisamos da presença de Deus nos visitando, renovando, restaurando, fortalecendo, nos guardando e tendo misericórdia das nossas vidas. Que Deus me livre, te livre da queda, do escândalo, da artimanha e da fúria de Satanás. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos acorde.